Os próximos 30 minutos para o nosso encontro com a literatura jurídica. No programa de hoje, você vai conhecer a biblioteca do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No encontro com o autor, você acompanha uma conversa com o procurador federal, mestre em Direito e professor de Direito Constitucional, André Rufino do Vale. Ele veio ao programa para falar sobre sua obra, Estrutura das Normas de Direitos Fundamentais. E no Ex Libris você vai saber quais são as obras que marcaram a vida do ministro do Superior Tribunal Militar, general de Exército Sérgio Ernesto Alves Conforto. Fique com a gente porque o Iluminuras só está começando. Hoje, no nosso quadro Biblioteca, você vai conhecer a do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Veja só. Após a promulgação da Constituição de 1988, várias modificações aconteceram no Poder Judiciário, várias alterações foram feitas. Foi extinto o Tribunal Federal de Recursos, foi criado o Superior Tribunal de Justiça e também os 5 tribunais regionais federais. O Tribunal Regional da Primeira Região, que tem sede em Brasília. A biblioteca foi criada junto com o tribunal em 1989. Foram pedidas várias doações das outras bibliotecas localizadas em Brasília, como Câmara, Senado, Ministério da Justiça. E em 1991 foi adquirida a biblioteca do advogado Paulo Ribeiro Bastos, uma coleção de 4.251 exemplares. A biblioteca do TRF, ela é aberta ao público das 8 da manhã às 19 horas. Tem uma sala de leitura, tem cabines para os servidores e os usuários externos podem utilizar o acervo da biblioteca. Não podem levar o livro emprestado, tem apenas o acesso ao público. Aqui começa a nossa coleção de livros, formada basicamente de área de direito, a área de competência da Justiça Federal. Nessa sala para estudo em grupo, nós temos aqui obras de referência, enciclopédias e dicionários não só da língua portuguesa, mas também da língua italiana, francesa, latina, que são usadas como apoio. E aqui nesse lado, nós temos parte da biblioteca do advogado Paulo Ribeiro Bastos, que foi adquirida. Essas obras nós selecionamos não como obras raras, mas são obras valiosas. Nós temos aqui livros de autoria do Clóvis Bevilacqua, não são primeiras edições, mas livros de Clóvis Bevilacqua, de Pontes de Miranda, de Carnelucci. E temos alguns livros interessantes, como esse daqui, que é uma rabulária. A rabulária é um anedotário forense das artimanhas utilizadas pelos advogados para a demora no processo, os recursos utilizados. Também temos aqui, esse livro é de 1938. Temos também um livro de autoria de Tobias Barreto, e esse livro tem a assinatura do autor. Hoje em dia, com o Google, todo mundo acha fácil, entra no Google, faz uma pesquisa e encontra o que quer. Mas quando você está pesquisando vários assuntos, várias coisas, é bom que esses assuntos estejam selecionados e agrupados em um só lugar. Foi o que nós fizemos com a biblioteca virtual. E nessa biblioteca virtual, nós tentamos proporcionar aos usuários a leitura a outros tipos de livro que não os de direito. Então, selecionamos bibliotecas de domínio público, em que tem os livros de literatura brasileira, bibliotecas do José Mindlin, que também fez a doação da sua biblioteca de obras raras para a biblioteca da USP, e tantas outras obras estão disponibilizadas nessa biblioteca virtual. Hoje, no encontro com o autor, eu vou conversar com o procurador federal,
professor de Direito Constitucional e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, André Rufino do Vale. Ele está aqui para falar sobre sua obra Estrutura das Normas de Direitos Fundamentais, repensando a distinção entre regras, princípios e valores. Olá, André, muito obrigada pela sua presença. Nada que isso, o prazer é meu. Eu que agradeço o convite. Obrigada. André, como é que surgiu essa problemática nos seus estudos sobre direitos fundamentais? Bem, em meu outro livro sobre a eficácia dos direitos fundamentais das relações privadas, surgiu essa questão fundamental e que, na verdade, é pressuposto de entendimento de outras questões sobre a distinção entre regras, princípios ou normas e valores. O problema da eficácia dos direitos nas relações entre particulares talvez hoje seja um dos problemas mais complexos e mais importantes dentro do direito constitucional. E daí, como pressuposto, estudar essa diferença entre regras e princípios, que também é pressuposto para entender qualquer tipo de problemática dentro dessa teoria geral dos direitos fundamentais. Daí essa importância que vem de outros trabalhos meus no âmbito dos direitos fundamentais. André, você também aborda no livro as diferenças entre regras e princípios ao fazer uma explanação sobre as doutrinas mais relevantes. E a partir dessas críticas doutrinárias, você desmistifica essa distinção. Fala um pouquinho sobre isso. Bem, a maioria dos manuais, né, de direito constitucional, desde sempre trouxeram essa distinção de uma certa forma como pressuposto para entender outras análises do direito constitucional. E essa distinção entre regras e princípios tem como marco atual, principalmente, as doutrinas de Ronald Dworkin e Robert Alexy, que são as doutrinas que mais trouxeram aportes para essa discussão na atualidade. O problema é que talvez falte uma análise de um pressuposto histórico dessa distinção entre regras e princípios. Autores antes desses outros que já traziam essa distinção. E isso é fundamental para entender esse processo e por que hoje, talvez, essa distinção que se diga, uma distinção que se denomina forte entre regras e princípios, talvez não seja a mais adequada para o processo de interpretação e aplicação das normas constitucionais aos casos concretos. A distinção, digamos, forte ou qualitativa, regras possuem uma determinada estrutura ou devem ser aplicadas de determinada forma, diferentemente dos princípios que devem ser aplicados, têm uma determinada estrutura ou devem ser aplicados de determinada forma. Essa distinção não é tão rígida assim. No momento de aplicação e interpretação, essa diferença se esvai. Existem alguns trabalhos, ultimamente, principalmente no direito comparado, que têm rediscutido e repensado essa distinção forte ou qualitativa trazida por esses autores, principalmente Ronald Dworkin e Robert Alexy. E as contestações são várias. Talvez hoje não se possa mais pensar regras e princípios como categorias qualitativamente distintas de uma forma rígida, forte. Talvez existam certas características ou certas formas de interpretar e de aplicar que estejam presentes em ambos os tipos de norma. Bom, eu gostaria de continuar nesse assunto, mais falando sobre a distinção entre princípios e valores, mas pode ser no próximo bloco? Claro, claro. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já!